Fala galera, Papo Business na área, vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas e hoje eu tô tendo a honra, o prazer de entrevistar no meu canal, porque já fui entrevistado por ele no canal dele, já participei do bate-papo com ele e para mim é um grande prazer, a gente estava até conversando agora nos bastidores, que a maior parte dos meus convidados vieram através do poder de conexão, o poder que esse cara tem de conectar as pessoas. E eu sei que vocês que acompanham meu canal já sabem que ele é famoso, então hoje vocês vão conhecer. Jaquilei Maifredo, meu irmão. Isso aí, grande Rafa. Muito obrigado. Só alegria. Se apresenta ali rapidamente para a turma. Um prazer enorme estar aqui, né? Como convidado hoje, fazendo esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Sou extremamente apaixonado por gestão, adoro conectar pessoas e tenho certeza que vai fluir da melhor maneira aqui hoje o nosso bate-papo. Com certeza. Jaque, eu gosto de dizer o seguinte, aqui no meu Papo Business o convidado é a estrela. Então eu gostaria de apresentar para o meu público quem é, ao invés do que é. Ou seja, eu gosto de conhecer a história do personagem, a história do entrevistado, desde lá de criancinha até chegar onde... Aí tem história, onde então. Chegou. O rapaz, o Paulo Lisboa, né, nosso amigo aí, coach, né, de liderança e tal, ele também começou a contar a história. Quando eu olhei o horário, já tinha passado meia hora. A história conecta, né? Com certeza. Não, mas o empreendedorismo começou comigo já, eu acho que até na barriga da minha mãe, né? Porque eu sempre fui muito apaixonado com empreender, eu sempre me vi, né? Nunca assinei a carteira, né? 48 anos eu nunca assinei minha carteira. Um dia eu fui entrevistar uma menina, e ela falou assim, nossa, às vezes eu fico um pouco frustrada que eu tenho 23 anos e eu nunca assinei a carteira. Aí eu falei, então pera que eu vou te mostrar um negócio. Falei com ela, você gostaria de estar você me entrevistando? Ela falou assim, por que assim? Não, você queria hoje ter uma empresa e estar entrevistando alguém? Eu falei, claro. Falei assim, então pera um pouquinho. Lá peguei minha carteira de trabalho e mostrei pra ela, né? Ela falou assim, você sabe por que eu tô te entrevistando aqui hoje? Porque eu nunca assinei a carteira. Talvez se eu tivesse assinado a carteira, eu tinha intertido e não tinha empreendido. Né? Aí, daqui a pouco tava eu e ela chorando, mas enfim. Mas com 7 para 8 anos de idade, Rafa, eu comecei a vender chup-chup, né? Aquele sacolé, né? Uhum. Aqui no Espírito Santo, chup-chup tem na Bahia, tem todo jeito. Mas todo mundo conhece. Mas assim, sempre me empreendendo, sempre... E eu sempre querendo dar um passo à frente, né? Sempre dando um passo à frente. E eu comecei a observar que eu ficava de um lado do campo e o pessoal do outro lado não me comprava muito, né? E aí o que eu comecei a... Cada vez em quando eu ia lá do outro lado, ficava um pouco lá, mas quando eu tava lá, os de cá não estavam comprando. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou comprar mais uma caixa. Aí então arranjei um funcionário. Você contratou o primeiro funcionário. Com 8 anos já arranjei um primeiro funcionário para poder... Então eu ficava de um lado e ele ficava do outro. E eu ia pra rua, eu levava verdura para vender também. Né? Na cidade a gente morava na roça. A gente era muito pobre, né? Era pobre de economizar açúcar. Né? Então a gente... Passamos, né, várias dificuldades, mas enfim, não é o ambiente que você está que te define, né? É quem você é e o que você vai fazer com o ambiente que você está. E um belo dia, eu comecei então a ir para a rua, descobri que eu poderia também vender as coisas na rua para ajudar também até em casa. Então eu plantava jiló, pimentão, quiabo, mas eu nunca gostei assim de pegar mesmo. O que eu fazia? Lá tinha as vagens de arroz, eu plantava na arleira. Que quando o papai ia capinando o arroz, ele já capinava o jiló, pimentão em cima da arleira. Na verdade, você já tinha contratado seu pai e ele não percebeu. Ele não sabia. E aí foi muito, muito engraçado, né? Que aí uma época o pessoal, o alemão, não tem lá galinha e tal. E um dia eu fui pra rua e levei então pendurada na bicicleta, uma galinha. E a galinha gritando na rua, os colegas que estudavam comigo falaram assim, Jaquilei, você não tem vergonha de andar com uma galinha na rua, não? Eu tenho vergonha de andar com uma enxada. Eu falei.
E pior que, né, tem alguns que tinham vergonha de andar com a galinha, estão até hoje andando com a enxada, né? Então, não existe vergonha, eu acho que é ter atitude. Mas aos 11 anos de idade, Rafa, aos 11 anos de idade, eu comecei a fazer, então aumentei um pouquinho mais o empreendimento. Meu leque. Aí eu comecei a fazer muda de café para vender. Então, aos 11 anos de idade, eu já tinha 3 funcionários. Com 11 anos de idade, eu tinha 3 funcionários que trabalhavam comigo fazendo muda de café. Mas aos 14 anos, eu inventei, fiz um concurso na Escola Agrotécnica Federal e passei até em 22º lugar. E fui para lá estudar. Só que quando eu cheguei lá na escola... Você tinha quantos anos? 14. Era internato. Quando meu pai saiu da escola, que ele me deixou lá, cara, parece que o chão foi se abrindo, eu fui entrando no chão, assim, muito ruim, né? Nunca tinha ficado fora. Acho que tinha 400 alunos, eu não conheci ninguém. Foi assim, um dos piores dias da minha vida. Mas aí, o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo porque eu não tinha me dado por conta que lá eu não tinha como ganhar dinheiro. E meu pai não tinha dinheiro para me dar. E aí quando eu cheguei lá, aí começou a primeira semana, a segunda, eu não podia ficar gastando, eu tinha um troquinho, mas também ia acabar. Aí eu inventei, minha mãe tinha um salãozinho lá na roça. Aí inventei, pessoal, falei assim, gente, fui na roça, né? Fui lá na casa da minha mãe, cada mês e tal, eu ia. E peguei dela escondida lá uma tesoura, né? Um pente? Um pente. E na época tinha o tal do estojo, que eu colocava gilete dentro assim, torcia. Aí peguei e falei com o pessoal, gente, eu trouxe o material aqui porque minha mãe... Eu levei prova social, que eu levei a foto do salãozinho dela, e já tinha a prova social. Minha mãe é cabeleireira profissional e eu também sou, né? Era profissional com 14 anos. Com 14 anos. E aí teve um doido que deixou, Edenilson, deixou cortar o cabelo dele. Você lembra até o nome dele. Deixou. Edenilson falou assim, meu apelido era Esquilo. Esquilinho, você corta o meu cabelo? Eu falei assim, claro, deixa comigo. E aí eu cortei o cabelo dele, fiquei umas 2 horas. E aí o outro pediu, e eu cortei de outro, e mais outro. Quando eu cortei uns 5, eu falei, pessoal, eu só cortei de graça para vocês conhecer meu trabalho. Agora eu preciso de cobrar, porque, né, eu sou profissional. Mas a conclusão que eu tive... Você não fez besteira nenhuma nesses 5? Não, no cabelo desses era 5? igual o pão do Didi, tirava um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Mas a conclusão, muitas vezes a pessoa está em casa, por isso que não é a situação, né? É a atitude da pessoa. A pessoa está em casa à toa, Rafa, e ele não tem coragem de chegar na empresa, ou algum lugar, chegar aqui com o Márcio, falar assim, Márcio, conhece meu trabalho aqui, vou trabalhar por você 1 dia ou 2 de graça, para você conhecer. Eu ir com você, eu falo assim, Rafa, deixa eu andar com você aqui 1 mês de graça, depois você vai ver se eu te atender, né? Você continua comigo. Então, assim, tem muitas pessoas que estão desempregadas e não estão fazendo nada porque eles não têm atitude, né? Perfeito. Não é que não tem emprego, a pessoa não tem atitude. E naquele momento, sabe, Rafa, eu falei assim, cara, eu posso ir muito além. E aí eu vim pra roça, então comecei a trabalhar com um barbeiro lá, Clóvis Bernabé. Comecei a trabalhar com ele no dia de sábado, aí eu comecei a ficar rico, eu já vim embora dia de sábado. Né? E aí com o Clóvis, rapidinho eu comprei uma cadeira, e aí eu montei uma barbearia, e o Deus sempre me abençoou com pessoas, Rafa, que sempre me ajudaram, sabe? É por isso que eu tento na minha vida ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Porque Deus tem me abençoado tanto em colocar pessoas boas na minha vida. E eu fui alugar um pontinho lá na roça, né? Numa comunidade do Dimas Colodete. E ele me alugou, ele nunca quis me cobrar aluguel. Trabalhei lá 4 anos, eu ia pagar aluguel. Ele queria até pagar os cortes de cabelo que ele cortava dele. Eu falei, nossa, tá ficando doido? De jeito nenhum, mas ele nunca, né? Esse rapaz, ele é até falecido hoje, mas é um cara que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Caramba, 4 anos sem pagar aluguel. Ele não me cobrava, ele falava assim, rapaz, se todo mundo, eu ia fazer mais um ponto se tivesse mais menino igual você aqui. E ele não me cobrava, né? Então eu tive essas oportunidades, sabe? E lá na escola agrícola, então, eu ficava durante a semana. E eu fui e aprendi, então, a fazer artesanato. Então, eu estudava a semana toda, de manhã, trabalhava à tarde, à noite eu cortava cabelo na escola.
Sexta-feira à noite eu vim embora, chegava à noite em casa, trabalhava o sábado o dia todo. E domingo eu ficava o dia todinho fazendo artesanato. Eu aprendi a fazer entalhe em madeira, trabalho com durepox. E eu ficava o domingo todo ali fazendo isso para vender também na escola, né? Então, quando eu vejo as pessoas reclamando, porque tá ruim, tá... Cara, só sobra o que você faz a mais. Não adianta eu querer trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, e achar que, porque eu não acredito nesse negócio, né? Sucesso não tem sucesso por acaso. Sem Sucesso, dúvida. ele carrega uma grande história com você. E às vezes a pessoa vê, o cara tá tranquilo. Tá. Hoje que eu poderia fazer isso, mas eu já até me acostumei, né? Eu levanto 4h30 todos os dias. Porque se eu quero algo a mais, eu tenho que fazer um pouquinho mais. Mas trabalho 8 horas por dia só. Você vai ficar o resto da vida sua trabalhando e não vai fazer a diferença nem na sua vida, nem na vida das outras pessoas. Mas então, Rafa, assim, eu gosto de contextualizar toda essa história. Depois eu fui quando eu tinha 17 anos, eu fui ser gerente de fazenda, eu tomava conta E não gostava da enxada, né? Não, mas eu nunca trabalhei capinando, não. Mas eu não me adaptei, porque foi combinar a coisa. Depois o cara queria assinar minha carteira, eu não queria. Eu tive aversão a assinar carteira, eu nunca quis. E aí eu fui ajudar meu pai na roça. Um dia, e aí continuei com a barbearia, fiz um plantio de abóbora, quebrei com 18 anos. E quebrar é uma sensação muito ruim. Porque você investiu o que tinha na plantação e ela não deu certo. Não deu, só que eu vendi e não recebi, né? Então, com 18 anos de idade, eu quebrei. E a gente tem que fazer de tudo para não passar por situações assim, porque é um aprendizado, você pode levar aquilo como aprendizado. Eu acho que tudo que dá errado também é um aprendizado para a vida da gente. Mas você vendeu para uma pessoa só a sua plantação? Vendi. Cadê a curva ABC, Jaque? Não fiz, tá vendo? Eu vendi, ele me pagou, dividiu em 3 pagamentos, pagou o primeiro, os outros 2 não pagou. E aí resolvi, então, né, um dia aí, você tava lá injuriado, um dia capinando com meu pai, um marimbondo, veio no meu nariz assim, do jeito que aquele marimbondo picou meu nariz, eu piquei aquela enxada de morro abaixo, eu falei assim, eu nunca mais ponho a mão na enxada. E aí eu vim pra Vitória. Quando eu vim pra Vitória, Rafa... Isso com quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18. Quando eu vim pra cá, eu trouxe um colchão dentro de um saco. Que era em Marilândia, né? Marilândia. Aí veio um primo meu. Era um colchão, um saco desse saco de trigo, uma bolsazinha com um pouco de roupa e as panelinhas dentro. Quando eu cheguei, aí eu vendi um relógio G-Shock para vir para cá. Que o que me sobrou. E quando eu cheguei aqui, eu morava dentro de um cômodo de um material de construção, né? Era dentro de um quarto, tava 3x3, eu acho, dentro de um depósito. Aí eu esvaziei, depois cheguei, tava entupido de conexão e tal, de domingo. Aí limpamos tudo e tal. E Porque o material de construção era de um conhecido seu. De um primo meu. Seu primo. E aí veio um outro primo junto, né? Que Deus me abençoou também com esse primo meu aqui, que ele é igual um pai pra mim, sabe? E ali, tal, e limpamos aquilo. Eu lembro que nós fomos almoçar, já era domingo à noite já. Almoçar não, fomos na pracinha comer um lanche. E eu comecei a trabalhar em Bela Aurora, então eu trabalhava lavando litro na fábrica de bebida. Eu ia e voltava todos os dias. Mas sempre com aquela visão, aí eu comecei a ver os vendedores chegar, o vendedor já andava mais bem arrumado, né? Com carro, outros com moto. Falei assim, opa, eu acho que isso aqui é melhor, né? Aí pedi o rapaz pra entrar de vendedor. Ele falou assim, mas eu era muito magrelinho, né? Ele falou assim, rapaz, você não vai dar certo com isso não. Eu falei, não, rapaz, vou dar certo sim. Eu já vendi lá, não sei aonde. Sempre eu falava que eu já tinha feito. E aí ele deixou. Eu lembro como se fosse hoje um dia de sábado, ele montando o meu prospecto assim, né? Colando. De primeira colava os rótulos, vendia cachaça, batida, esse negócio. Colava o rótulo assim, ele colando. Aí ele falou assim, tô fazendo isso aqui, mas tô perdendo meu tempo. Você não vai dar certo com isso não. Cara, naquele momento eu falei assim, cara, eu vou fazer de tudo e mais um pouco. Vou trabalhar até a noite, vou rodar onde tiver que rodar, mas eu vou mostrar pra ele se vai dar certo. Ele vai engolir seco. Não foi nem pra ele, foi pra mim mesmo. Sim, sabe? sim. Um desafio, né? Mas as coisas não são sempre. Saí o primeiro dia, rodei o dia todinho, não vendi nem a caixa.
Eu falei assim, nossa, bem que ele falou que é difícil. Então, na vida da gente, vai ter pessoas que vão falar com você assim que é difícil. Você pode acreditar e pode não acreditar. Mas naquele dia, aquilo me balançou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala com outras pessoas. Aí eu peguei e falei assim, caraca, que merda, né, cara? Isso é difícil mesmo. Mas no outro dia, aí fui conversar com um primo meu de tarde, ele falou assim, mas você foi aonde? Eu falei, não, eu dei Carapinha, fui ali em Barra de Fátima, parece que não vende cachaça nesse lugar, não. Você tem que ir em lugar, né, que tá começando, invasão, favela, lugar mais pobre. E aonde tem? Ele falou assim, aí, que mais tem? Aí me deu os nomes lá de alguns, aí fui parar lá em Forrosa, no segundo dia. Rafael, eu ganhei tanto dinheiro naquele dia que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu falei assim, opa, achei o ninho das cobras. Eu falei... E aí eu comecei, né? Comecei, no segundo mês ele tinha 10 vendedores, eu era o melhor vendedor dele. Segundo mês já? No segundo mês eu era o melhor vendedor dele. Mas quem é bom sempre vai pra frente, né? Com 6 meses eu era concorrente dele. O cara que ele falou que não dava certo, com 6 meses eu já era concorrente dele, montei meu próprio depósito e aí de bebida passou para embalagem, né? Aí, às vezes a gente precisa dar um passo atrás, né, Rafa? Quando eu tava com bebida, eu tinha um depósito de bebida, já vendia aí 50, 60 mil reais em 2005. Mas aquilo não me movia, não era o meu propósito de vida, eu não gostava, eu achava o mercado muito ilegal e resolvi parar. E eu falei, mas não dá para parar de uma hora para outra, deixa meu irmão tomando conta. E eu fui começar, antes era começar a embalarte. Eu comecei e eu vendia 10 mil por mês, era só eu. Eu comprava, eu vendia, eu fazia de tudo. E não foi fácil, né? E a gente ter essa atitude de, poxa, isso não me move, vou fazer outra coisa, né? E hoje eu vejo assim, né? Poxa, nós estamos lá em 90 pessoas, né? Só a Maifredo, fora, né, as outras coisas. E o quanto que isso, né, me move, eu chego ali, eu vejo as pessoas, por isso que eu tô no meio do pessoal, eu gosto de estar ali, porque cada processo daquele ali, né, eu sei como faz, porque eu já fiz todo... Passa um filme todo dia, né, na sua casa. Todo dia. Na sua cabeça, né? Passa um filme todo dia. E eu sou extremamente apaixonado com a empresa, eu gosto da empresa, gosto de fazer o que eu faço, adoro isso aqui, fazer relações, então eu sou meio que o garoto propaganda lá da empresa. E depois foi crescendo, o meu irmão, então, deixou o depósito lá. E vocês fecharam a empresa de bebida e o Zé... Vocês chegou a vender? Vende. E aí ele veio para dentro da Maifredo Embalagens, que na época ainda era começar a embalar. Aí já começamos a escalar. Porque antes, cara, eu fechava 5h30 da tarde, eu ia para São Mateus fazer entrega ainda. Eu ia para Ibatiba fazer entrega, eu ia para Cachoeiro, ou seja, eu chegava em casa 2 da manhã. Né? Dia de sábado, ficava o sábado todinho fazendo entrega. Então, assim, não foi fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, o cara tá bem, a empresa cresceu. Foi sorte. É sorte. É só fazer a coisa certa que é sorte, né? Mas enfim, Rafa... A sorte só confia no trabalho, né? Só confia no trabalho. Mas quando a gente olha tudo isso, tudo que aconteceu, só tem a agradecer a Deus, tem muita gratidão. No longo do caminho eu tive várias pessoas, né? Tive um primo, não tem até hoje, né, um cara fantástico, aprendi demais com ele, o Mazin, meu tio Júlio também, casado com a minha tia, um cara que eu aprendi muito. E eu sempre tive um negócio na minha vida, Rafa. Sempre, meus amigos, você vê que você é bem mais velho que eu, meus amigos são bem mais velhos que eu. Márcio, bem mais velho. Eu não sou mais velho, não, mas também não sou bem mais novo. Pode ser chamado assim. Moreca, só o casamento que eu arranjei uma novinha, né? Colocou esse homem no prumo. Mas o que acontece, Rafa? Cara, na vida a gente precisa ter mentores, né? E mentor não é aquele cara que, fui lá ler um livro, não. É o cara que faz. Porque eu já passei por tantas situações que eu posso orientar as pessoas a não passar. Né? Tantas coisas que eu já passei. Portanto, nos cursos,
eu gosto muito de contar as minhas experiências, mas eu adoro contar minhas experiências também que deram errado, porque você não ter alguém ali do seu lado, alguém que já viveu algo que você já viveu. Então eu tinha o meu tio e meu primo, os caras, experiência incrível, né? Para fazer negócio. E eu ficava olhando ali como que esses caras vendem. Olha como que o Mazin usa, né? Na época eu nem conhecia. E ele fazia, era intuitivo dele fazer, ele também não sabia, né? Mas como é que ele usava o rapó ali, a conexão, os gatilhos, né? Da escassez. E ele, aquele poder de persuasão, eu ficava olhando. Aí quando eu ia vender bebida e alguma coisa que eu ia fazer, eu tentava se espelhar nele. Me espelhar, mas não conseguia fazer igual ele, porque ele era muito natural dele, né? Era muito natural. Mas ao longo do tempo eu fui ficando bom, sabe? Tudo é treino, né? Tudo é treino, né? Não dá para desistir. Então, assim, nós precisamos ter sempre na vida, nós precisamos ter mentores. Eu tenho um outro mentor, Gauchinho, cara, tenho uma gratidão enorme por ele. Ele tem uma indústria de chopp. Um dia eu tava chateado com a minha filha e ela não queria nada com nada, não queria nada na empresa, e, enfim, mas é fases, né? Hoje, graças a Deus, ela tá lá e tá fluindo, tá andando já, né? Com as próprias pernas quase. Mas teve uma época que ela não queria, não ia. E, enfim. Eu peguei essa fase. Você pegou. Mas é fase, né? E a gente tem que respeitar. Porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo bem e a gente não tá fazendo bem. A gente acaba, né, pressionando vezes, né? E tal. Eu acho que é deixar a pessoa no tempo dela. Mas eu fui almoçar com o Gauchinho e ele falou comigo. Aí, conversando, eu conversei muito com ele e tal. Mas numa das conversas nossas, Gauchinho, é muito difícil. Então, que dá vontade de desistir, né, rapaz? De ficar... Aí ele pegou, sabiamente, o que é o poder de você ter um mentor, de você ter pessoas que você ouve. Ele sabiamente falou assim, na hora que nós saímos, ele falou assim, me leva ali, em Jardim Limoeiro, ver um negocinho assim. Aí fui, entra aqui, entra ali. Aí tem um ponto lá, um lugar que tem, é tipo uma Cracolândia, né? Aí ele falou assim, para o carro aqui. Aí eu parei, ele falou assim, aí ele olhou, ele falou, dá uma olhada, deixa aquilo aí. Aí eu falei assim, poxa, é triste, né? Isso, né, Gauchinho? Ele falou assim, pois é, sabe o que aconteceu com esses caras aí? Aí eu falei assim, nem sei. Ele falou assim, os pais, muitos dos pais desistiram, deixaram de lado. Eu falei assim, caraca, na hora eu comecei a chorar, é sério, cara. Então, em qualquer que seja a situação, a gente nunca pode desistir. Outra coisa, o nosso funcionário, o nosso filho, nossa esposa, o nosso pai, nossa mãe é seu. Você que escolheu. Né? Você não escolheu ser seu pai, ter o seu pai. Mas é seu pai, você precisa respeitar. Você não o seu filho não escolheu nascer. Né? Você é seu. O seu funcionário, você colocou ele na empresa, é seu. Então você é responsável. Né? Então, a cada dia que passa, eu... Entende melhor isso. Entendo melhor isso. Que qualquer problema que você tiver, em qualquer que seja a situação, não adianta correr. O problema é sempre seu. Sempre seu. Então, é um aprendizado de vida que eu tenho. Eu adoro ouvir as pessoas, principalmente pessoas mais velhas que eu. Tenho vários, né, que eu não deixo de... E eu tenho uma missão de vida, Rafa. Eu, toda semana, eu tenho algumas pessoas mais velhas que eu, né? Eu tenho algumas tias, tenho várias amigas, tem pessoas que já trabalharam lá em casa, que trabalhou na empresa, ou que, enfim, amigos meus lá na roça, mas toda semana eu tiro um tempo para ligar para um deles, pessoas mais velhas. Eu tenho um tio lá na roça, ele tá com 97 anos, e toda vez que eu vou lá na casa dele tomar um vinho com ele. Ele gosta, 97 anos, e ele tem um carinho por mim tão grande, eu tenho um carinho tão grande por ele, e você não tem noção o tanto que eu saio dali rico batendo papo com ele, que ele é lúcido, né? Eu saio dali com a experiência de vida incrível, sabe? Legal. Eu tenho a Dona Valda já me ajudou lá em casa, uma mãe pra mim, também sempre, cada vez em quando eu vou almoçar com ela, tem minhas tias, toda semana eu tiro um dia, eu vou pra casa, eu ligo pra algum deles, pra ver como é que tá, bato papo, porque às vezes a pessoa tá ali, né,
acaba ficando meio solitário. meio solitário. Ninguém liga para mim e tal. Às vezes a pessoa gosta de você, mas não te liga com medo de você tá ocupado, né? Então eu gosto de ter esse tempinho. Né? É isso aí. Ô, Jaque, me conta um pouco da história, então, da Maifredo Embalagens, né? Me conta como surgiu, a gente já meio que entendeu, você tinha a empresa, né, o depósito de bebida, a empresa de bebida, e decidiu sair daquele negócio e abriu o negócio da embalagem. E aí, de uma coisinha pequena, como você falou, de 10 mil de faturamento e entregas de noite, de madrugada, finais de semana, hoje é uma das grandes empresas de referência no mercado de embalagens aqui no Espírito Santo, né? Como é que é? Vamos consertar isso aí, pô. Nível de Brasil, pô. Espírito Santo, nós somos o maior em embalagem PET. Embalagem de PET, sim. É que eu falei embalagem plástica, né? Sacanagem. Mas tem muita história por trás, né, Rafa? Muita gestão, muita organização. E Deus vem também sempre, né, me abençoando com pessoas e a gente sempre fazendo a nossa parte. Mas em 2005 começamos uma revenda de embalagem, depois meu irmão veio em 2007, 2008. Nessa época não fabricava nada, era compra e venda. Só compra e venda. Em 2010, então, nós decidimos parar mesmo com bebida, vendemos tudo e ele ficou full time. É importante da gente ter, né, a mente completa, uma outra parte da nossa cara metade, né? O meu irmão, ele é totalmente, né, conforme analítico. E eu totalmente executor e comunicador. Então a gente se conecta. Demais. Eu trago a ideia, ele desmancha metade ou mais das minhas ideias. Mas a gente tem um complemento outro, né? Outra coisa. Obediência. Meu pai sempre falou com a gente: qualquer decisão que nós vamos fazer na empresa, a gente pensa o seguinte, e é um mantra nosso: Pedro Maifredo aceita isso? Se ele não aceitar, a gente não faz. Qualquer decisão que nós tivermos na empresa, o que papai acharia disso? Papai acha que é legal. Mas só acha legal, ele gostaria. Se só achar, a gente não faz. Todas as nossas decisões na empresa são pautadas em valores. Todas. Nós não fazemos nada na empresa que nós não podemos contar para meu pai e minha mãe. Mas quando nós fomos passar a empresa para o nome Maifredo, que era comercial embalagem, era distribuição, e a indústria era Embapet. Aí, eu nem sabia desse caso, desse nome. Teve uma época que eu tinha um monte de empresa, né? E era o Grupo Maifredo. Tinha uma fábrica de caixa de papelão, que hoje é a Cartonagem Roça, Fabrício, né? Meu cliente. Caixa de papelão. Eu tinha um material construção Maifredo, material construção. Tinha a Embapet. Eu tinha a Vixpac e tinha a Comercial Embalagem. E tinha o Metamorfose Extraordinária, que era um curso de formação de líderes de 2 dias. Então tinha 6 negócios. Era o Grupo Maifredo. A Metamorfose Extraordinária eu lembro. Lembro até da pulseirinha. E aí meu irmão veio. Aí decidimos então, a gente comprava matéria-prima, começamos então a comprar matéria-prima e pagava para fabricar. Aí o meu irmão veio e falou: pô, mas nós já estamos vendendo tantas 1000 garrafas, já vale a pena ter uma máquina. E eu sempre muito negociador e tal, eu troquei um lote na praia numa máquina. A máquina demorou mais de ano para chegar. Caramba. E o cara vendeu o lote, rapaz, eu falei assim: será que eu vou perder? Mas enfim, me entregou. Eu dei o lote, mas por que demorou tanto? Era uma máquina que seria fabricada para você? Nada, hoje a gente compra uma máquina dessa com 3 meses tá aqui. Ele que, enfim... Enrolou mesmo. Enrolou. Mas, e chega, aí começou, eu ia nos clientes, então falava assim: vou começar a fabricar, e os caras começaram a me zoar. Tá vindo de jegue da China essa máquina? Tá vindo como? Mas em 2010 a dita máquina chegou, cara, e o meu irmão apaixonado com ele muito analítico, muito inteligente, né? E ele não é um cara externo, mas interno ali ele é o cara. Cara, ele desmontava, passava o domingo todinho com as mãos sujas de graxa, desmontava aquela máquina toda. Não estava quebrado, não. Ele queria entender como que ela funcionava, né? Para não ter que ficar dependendo de outros. Ele passava o domingo todinho, cara. E nós, e começamos. Aí arranja cliente de cá e de lá. Daí a pouco essa máquina, começamos a colocá-la 24 horas, não dava mais.
Aí, vamos comprar outra máquina. Aí comprou mais uma, aí foi, né? Foi, hoje, né? Mas começou com uma maquininha só e foi eu e ele. Uhum. Mas aí depois, em 2012, né? Veio essa pessoa maravilhosa aqui, né? A Fê. 2012, 2013, né, Maraca? Como vendedora, né? Na época. Era vendedora externa. E quando a Fê chegou, com um ano nós dobramos as vendas, porque ela já vinha da indústria de embalagem. Ela já tinha trabalhado experiência com um ano. e já conhecia a clientela, né? Com um ano nós dobramos as vendas. Então, mais uma vez, né? Olha o aprendizado com isso. Sempre contrate alguém que está no nível a mais, né? Com um ano ela dobrou as vendas da empresa. E depois em 2016, então, eu resolvi vender. Né? Vendi uma parte para ela, na época 8% para ela, e vendi 17% para o meu irmão, que ele antes a gente trabalhava junto, mas ele era funcionário. E outro aprendizado do meu pai, né? Meu pai sempre falou comigo assim, devido ao meu irmão não ser esse cara mais solto e tal, mas muito bom na operação, ele sempre falou assim: ô Jaque, nunca abandona o BIM, não, tá? Ele sempre falava comigo aqui, ó. Eu até me emociono, né? Porque ele sempre falava assim: aqui, nunca abandona o BIM, não. E com isso, nunca abandona, né? Hoje nós estamos já há 25 anos juntos e nós nunca discutimos. Uhum. Né? Qualquer coisa que a gente venha fazer, a gente pensa no meu pai. Sempre. E ele sempre... a gente sempre consultando e tal. Mas quando nós fomos passar para Maifredo... Foi nessa mesma época da sociedade aí que na vocês mesma mudaram sociedade, de nome. Quando a Fê veio... sair de comercial embalagem para Maifredo embalagem. Aí a Fê veio e tal, aí eu resolvi vender, né, porque tinha outros negócios, então eu resolvi vender. Eu vendi 8% para ela e 17% para ele. E a cartonagem, o Fabrício também tinha vendido 25% para ele, o material construção tinha vendido 25% para o alemão, todos os negócios eu tinha um sócio. E aí eu peguei e vendi, parcelei na época para eles e... né, tô até preocupado que eles estão terminando de pagar já. Você ia falar, tá acabando lá no Grupo Rocha, hein? É dele também. Quando eu vendi, já tô parcelando em 10 anos. Faço o DRE deles. Não, mas com eles também aqui, pô. Com eles também, com a Fê, com... Verdade. Aí, Rafa, eu falei assim, cara, a gente precisa, né, Aí fui vendendo as coisas e tal, ajustando. E decidimos ficar só com a Maifredo Embalagem, que era ainda as duas empresas. Aí fomos passar o nome Maifredo, achando que a gente tava fazendo uma grande coisa pro meu pai, né? Pai, agora o nome da empresa é Maifredo. Ele, como? Maifredo. Vamos sentar ali embaixo que eu quero conversar com vocês, velho. Deixa eu te falar um negócio. Olha o que vocês estão fazendo. Maifredo é meu sobrenome. Não, pai, mas a gente anda muito direito e tal. Não, vocês andam direito. E como é que vocês tratam os outros? Não é só andar direito, não. O jeito que vocês tratam os funcionários. Agora o compromisso aumentou. Né? Então, sempre que eu penso em Maifredo, eu penso no meu pai, sabe? Então, o carinho... E para quem não conhece, o seu pai é uma pessoa, como você já explicou, é uma pessoa simples, uma pessoa da roça. Mas olha... Olha a questão de valores, a questão de posicionamento, né? Porque valores é tudo, né, Rafa? Você nunca vai fazer um negócio bom com gente ruim. Nunca. Ah, mas é bom demais. Eu não faço negócio. Eu não faço parceria de negócio. Pode comprar e vender. Um negócio de relação comercial rápida. Uhum. Agora, uma parceria eu não faço com quem trai a esposa. Não faço. Uhum. Não faço com a esposa que trai o marido. Não faço. Por quê? Se o cara trai a mãe dos filhos dele e dorme com ele todo dia, imagina o pobre coitado do alemão aqui. Né? Então eu não faço. Né? Você nunca vai fazer negócio bom com gente ruim. Esquece isso. Isso é fato. Né? E aí, é sempre... Né, aquela coisa também de que não tem CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, é mais ou menos nessa mesma linha, né, de pensamento. E aí, Rafa, a gente... começamos, aí a Fê entrou para a sociedade, o BIM também. Então, mais uma vez, né, não dá para tocar sozinho. Você tem que ter pessoas complementares. E graças a Deus, depois que eles entraram,
triplicamos de tamanho, crescemos. E depois sempre ajustando, né, Rafa? Busca lá uma consultoria, você, né, já fez consultoria com a gente, Inovare, a Cato, a Maristoco, Luciana, enfim, uma infinidade. Hoje lá é um laboratório de consultores, né? Sempre trazendo pessoas que sabem algo que você não sabe. Uhum. Hoje nós estamos 2 anos e meio, já Dom Cabral. Eu cheguei em 2019, então eu cheguei algo em torno de 3 anos depois que você fez a sociedade com a Fernanda, com a Gisele tinha entrado também recentemente. Ela entrou, depois eu comprei agora a parte dela. Ela está hoje, mas como PJ na empresa. Hoje ela é PJ. Entendi. Mas continua lá, a Yumi também já chegou a entrar no quadro de sócio. E você também? Porque é aquele negócio, Rafa, às vezes a gente também na hora de fazer uma sociedade, a gente tem que olhar muito, porque às vezes você está fazendo a pessoa naquela empolgação, ela até quer. Mas talvez não é o que move ela. Talvez ela está ali, né? Uhum. Fazendo parte do time, ela tá legal para ela, talvez até melhor, porque ser dono, cara, você sabe tem disso, outra né? responsabilidade. O chapéu. O relacionamento é outro. Quanto mais alto o chapéu, mais peso, né, tem embaixo dele. Então, mas são pessoas que eu tenho maior respeito, maior admiração e maior gratidão, né? Eu tenho uma gratidão. E continuam lá, né? A Yumi também voltou, né? Yumi também, né? Então, assim, sinal que terminou tudo numa boa, né? Não tem, todos continuam lá. E formando sempre equipe, Rafa. Formando. Muita leitura. Hoje, praticamente 100% das pessoas lá na empresa estudam. Praticamente 100%. Não é obrigatório, é voluntário. Uhum. Mas faz parte do plano de cargos e salário, ou seja, você incentiva que a sua equipe busque melhorar, busque conhecimento. Né? Mas faz mais parte da cultura da empresa. Sim. Porque quando a pessoa entra lá, ele vai fazer o processo, né, de recrutamento e seleção, ali ele já toma uma enxurrada de conhecimento. Aí ele já tem um livro que ele precisa de ler. Mas na produção precisa de ler também. Depois tem um bate-papo com o líder. Tem o nosso manual de conduta, nossas políticas, tudo. Ele faz prova. Ele fica 3 dias no EAD nosso, fazendo todas as aulas que precisam ser feitas, todos os cursos, né? Todos os cursos obrigatórios. Então, ele fica, além do que ele recebe antes para ler em casa e para ir lá participar do processo seletivo, não importa a produção, não, vai fazer do mesmo jeito. Ele chega ali, tem mais, né, uma enxurrada de coisas que ele fala, putz, isso aqui eu tenho que estudar. Uhum. E a gente já deixa isso bem claro, que a gente tem essa cultura. Existe uma motivação para que ele vá nessa linha, né? Já tem uma motivação para que ele... E quando a pessoa entra, ele fez todos os cursos, fez, a RH aprovou, tá tudo certo e tal, mandou documentação, tá tudo alinhado para ele começar a trabalhar na segunda-feira. Na sexta ele vai lá buscar os EPIs. Quando ele vai buscar os EPIs, o RH oferece para ele a metade que ele vai ganhar para ele desistir da vaga. A metade do que ele vai ganhar para ele desistir. Essa eu não sabia, essa é nova. Essa veio depois que eu saí. Veio depois que saiu. Mas imagina um operador lá que vai ganhar R$2.000, o RH oferece R$1.000 para ele encerrar por ali e tá tudo certo, a gente agradece. Não tem nada de levar nada pro coração, nada não. E realmente é muito mais barato. Se a pessoa, com certeza. Se ele não está engajado, se não gostou da cultura, porque não dá para você estar num ambiente que você não gosta. Por que eu tô aqui? Porque eu gosto de você, gosto do ambiente, né? Não ia estar se não tivesse alinhado com os valores e tal. Beleza, não, eu quero trabalhar e tal. Então, no sábado, é entregue na casa do colaborador uma cesta de café da manhã. O motoboy vai lá e entrega, né? Então, a pessoa precisa entrar na empresa falando uau, Rafa. Motivada mesmo. Motivada, né? Eu acredito muito, né, na liderança situacional, né? Mas eu acho que na liderança situacional, né, os 4 pilares, né? O primeiro pilar, o cara já conseguiu um emprego e ele está motivado. Eu sei que ele está motivado, mas ele não precisa somente ser motivado. Ele precisa ser encantado. O colaborador precisa estar encantado com a empresa. Porque quando você chega num ambiente novo, quando eu cheguei lá na escola agrotécnica, né? Quando eu cheguei lá na escola agrotécnica, era um ambiente novo, você se sente um pouco retraído, um pouco acuado. Se você já chega ali com alguém te tratando bem, no sábado você recebeu lá uma cesta com uma
foto da equipe, dando boas-vindas para você e tal. Cara, você já chega naquele ambiente, você já até sabe, pô, isso aqui é o fulano, isso aqui é o Rafa, não sei o quê. Aí o líder pega a pessoa, roda a empresa toda, apresenta novamente os processos, pega na mão. Cara, o cara entrou ali, ele é seu filho. Né? Você tem que cuidar. Então... Ô, Jaque, como eu comentei, né, em 2019 eu entrei lá na empresa e aproveitar aí que a gente está indo para os 20 minutinhos finais, né? Eu sempre brinco que a primeira parte do nosso Papo Business é conhecer a história da pessoa, do entrevistado, depois o negócio dele e depois, se porventura é meu cliente, contar um pouco da nossa parceria, do nosso trabalho, o que você tem a dizer do tempo que eu passei com você por lá na empresa, os benefícios. Precisa puxar meu saco, não precisa mentir muito, não. Não, o primeiro benefício é continuar sendo seu amigo, né, Rafa? Você tá aqui hoje, não, acho que... Só vou exigir isso por mais uns 90 anos. Não, mas cara, quando você entrou na empresa, a gente já estava num processo já acelerando, já bem avançado, gestão, né? Mas contribuiu muito, né? Uma coisa que você... muitas empresas, Rafa, focam muito em meta, mas eles só têm a meta de faturamento. Né? E meta de faturamento é vaidade. Sim. Né? Porque, na verdade, seria a cereja no bolo, né? Você tem que fazer um monte de outras coisas para atingir aquela cereja, né? Mas lá na empresa a gente foca um pouco diferente. Entendi o que você quer dizer. Nós temos meta de lucratividade. Isso não quer dizer que você fatura e você está ganhando. Né? Faturar e ganhar então, são duas coisas diferentes. O trabalho que você proporciona, né, na nossa, ajudou muito, e eu vejo em outras empresas também, né? Eu já te indiquei para, acho que mais de 20. Fácil. Então, às vezes eu chego, a pessoa teve uma época da minha vida que eu tinha a semana cheia, todos os clientes eram você que indicou. Às vezes eu chego em algum cliente, algum amigo, o cara tá perdido ali, eu vejo que o cara fala assim, cara, eu tenho um cara que vai colocar sua empresa no eixo norte. Vai te dar um norte. O nome dele já é Norte Compo. Mas a construção de indicadores, cara. Sabe por que as pessoas focam muito em meta? Porque meta é olhar pro para-brisa, certo? E nós temos que ter. Né? Não dá para você construir uma empresa sem olhar pro para-brisa. Mas se você não tem retrovisor, que são seus indicadores para você olhar o que vem acontecendo. Se você não sabe o que vem acontecendo, como que você vai falar? Muitas das vezes, quando atinge a meta de faturamento, pode até ser sorte, né? Porque você não veio controlando os processos, né? Apenas aconteceu. Opa, engasguei. Mas aí... aquela análise também que você... Esquenta não. Quem sabe faz ao vivo. Aquela análise, né? Você faz a apresentação ali, 300 slides. Diagnóstico, né? Diagnóstico. Dá uma clareza muito grande, porque o dono está dentro da empresa, somente se não tiver assim, indicadores claros, ele está ali dentro da empresa e tem uma árvore. Para ele, aquilo ali é paisagem. Aí quando traz um consultor, e o consultor ele junta aqui, junta ali e tal, começa a conectar, cruzar os dados e tal, aquilo para de ser paisagem para ele, vira árvore. Aí começa a incomodar e você não consegue mudar o que não te incomoda. Assim, seu trabalho ele é um trabalho bem bacana. Força o empresário a se movimentar mais, né? Ou tira a pessoa da zona de conforto. Não adianta também o cara falar assim, não, nós vamos colocar o Rafa ali e as coisas vão acontecer. Não. Por osmose não vai. Não, quando você entra, se sacode, você, né? Putz, eu vejo também, continuo vendo, né? Amigos que hoje estão com você, que são meus amigos, são meus clientes também. Os caras, nossa senhora, semana do consultor, hein? Então, assim... Cara, é um trabalho bem... E, além de tudo, um trabalho sério, né, Rafa? O resultado... O meu resultado, na verdade, é o resultado do cliente, né? Então, a semana passada eu gravei com o nosso amigo Fabrício, né? E ele falou um depoimento que eu achei bem legal. Ele falou que
os meus clientes percebem realmente a minha felicidade quando os meus clientes crescem, quando os meus clientes faturam mais, quando os meus clientes, inclusive, sobem de vida, né? Cresce financeiramente, pessoalmente e tal. E eles falam, a gente percebe o quanto que você fica feliz por isso, né? E é verdade mesmo. A minha felicidade é ver o resultado do meu cliente. Agora nós temos que ir pro outro passo agora, né, Rafa? Qual? Agora o próximo passo é colocar isso no digital para ajudar mais pessoas. Eu já tô indo para esse caminho por conta disso. É que as coisas... Já vem perturbando há muito tempo. Você é o culpado disso aí. Eu já tenho o Papo Business e tô para lançar o curso Domando o Seu Negócio, né? Mas eu acabei... É aquela questão da falta de tempo, né? Eu atendo um cliente por dia em uma cidade diferente, né? Eu rodo 5.000 quilômetros por mês, né? Cara. Fora o trecho de avião, porque o pessoal lá de São Paulo me achou aqui, né? Então eu fico uma semana por mês em São Paulo atendendo cliente lá. Eu vim de lá para ficar por aqui e acabei voltando para lá. Então assim, eu ainda não consegui realmente vender o meu primeiro curso, trabalhar essa parte mais digital, mas assim... Pra quem não tinha nada, já tem o Papo Business e as coisas já estão caminhando. Tô tentando convencer o Márcio aí de me ajudar mais nessa parte, mas ele foge. Arruma até dengue pra não me ajudar. Ô, Jaque, eu já até falei aqui bom, de você eu falo quase que todos os episódios, né? Mas eu falei uma passagem específica, eu lembro que eu falei pro Eduardo da Casa do Silencioso, lá do Fins, né? Que graça. E a gente tava comentando, aí falamos de você em algum momento, lá por causa que você foi o presidente do Sintiplastes, né? E aí eu lembro que nós pegamos a pandemia juntos, né? Como eu falei, começamos juntos em 2019, em janeiro de 2019, né? Até lembro bem a época. E aí nós acabamos pegando também aquela fase pesada da pandemia, né? No início de 2020, março de 2020 foi decretado o lockdown. Foi um desafio, né? Mas, novamente, nos desafios que a gente aprende muito, né? Cresce, né? E você que até deu uma outra virada de chave em termos de faturamento e tal, porque a pandemia trouxe a necessidade do álcool em gel, você vende essas embalagens, isso também até para você foi muito legal, né? Mas a passagem que eu quero fazer aqui é um depoimento, né? Por isso que eu brinco que eu exijo sua amizade até por uns 90 anos. Só 90. Então... que eu lembro que quando o nosso governador aqui do estado decretou o lockdown, foi numa sexta-feira, por volta do dia 10 e 15, eu não vou dizer sexta-feira 13 que dá azar, né? Mas eu não lembro mesmo que foi 13, se foi 13 ou não. Mas lembro que foi uma sexta-feira no meio do mês, assim. Eu tinha acho que 5 ou 6 clientes, né? Argalite na época, Maifredo, enfim, eu não vou lembrar todos os clientes, Eletroarte. Eu tinha uma meia dúzia de clientes. Eu lembro que o governador decretou lockdown, lógico, todo mundo muito assustado, todo mundo sem saber o que fazer, né? Qual rumo que o mundo todo ia tomar, né? E aí, por WhatsApp, eu perdi, se eu não estou enganado, eu perdi, vamos supor, se foi 6, eu perdi 4, se foi 5, eu perdi 3. Eu sei que eu acabei ficando com 20%, 30% estourando da minha agenda, né? E você sabe que eu cobro por visita, até por isso você tá me forçando a ir pro digital, né? Então, se eu não rodo 5.000 quilômetros por mês, eu não sustento a minha casa, porque eu cobro pela visita, né? E aí, com tudo fechado, como é que eu visito? E aí, como é que eu faturo? Como é que eu levo dinheiro para casa? Eu sou o único que põe dinheiro em casa, né? Eu brinco que a minha esposa tem um emprego que ao invés de botar dinheiro em casa, ela tira, que ela foi inventar de ter uma ONG, né? Então ainda tem que sustentar a ONG. Mas enfim, o depoimento aqui é que eu lembro que eu não dormi aquela noite, aquelas noites iniciais, aí eu fui para Maifredo na minha agenda normal. E aí você me perguntou, pô... Já com medo, será que vai dispensar também? Com certeza. Faltava você e mais um que eu não vou lembrar até quem era na época que ainda permaneceu. Mas aí eu lembro claramente, assim, eu contei tudo, o sentimento que eu tava tendo, o sofrimento que eu tava tendo, não conseguia dormir, aquela coisa toda, aí você falou, tem problema não, o seu dia vago, você continua vindo aqui, eu vou te pagar normalmente. Então, eu sei que pra você foi uma coisa assim que não, obviamente que não tinha necessidade de eu estar lá todos os dias, não tinha demanda, não tinha porquê, né, que eu sempre falo até inclusive que meus projetos, eles funcionam, eles
E realmente eles andam quando eu não estou, né? É entre uma visita e outra que o projeto avança. Já deixa as coisas fazendo. Aliás, quando eu tô lá, na verdade, eu até dou uma travada, porque é um monte de reunião e tal. Então, realmente, o projeto evolui entre uma visita e outra. Então, você imagina ficar lá 3, 4 dias na semana, não fazer muito sentido. Eu me lembro que aí nós começamos, fica um dia aqui no setor tal. Mas era uma demanda muito mais burocrática, administrativa. Então, ou seja, você fez para mim ajudar, para ajudar a minha família. Mas então... ajudou muito a empresa também. A gente tenta, né? Mas é isso, já que eu queria realmente aproveitar esse nosso papo aqui, oficializar aqui o quanto que eu te admiro como um empresário, como empreendedor, como um grande executivo aí do Espírito Santo, mas também o que você fez naquela época foi muito importante para mim. Mas a gente nunca perde, né, por fazer e... O que eu posso sempre fazer, né? Eu vou voltar. A gente nunca faz negócio bom com gente ruim, né? Então, se você está envolvido com pessoas boas, com pessoas que se preocupam com pessoas, né? Porque isso vai muito além, né, Rafa? Vai muito além do que simplesmente você empreender, né? Eu acho que para mim empreender é isso aí, né? Para mim empreender, eu vi um colaborador que já passou pela empresa e tem gratidão, alguém que fico muito feliz, chego lá, funcionário com carro novo, o cara fala assim, comprei minha casa, foi aqui na minha frente, poxa, eu fiz minha faculdade, minha família. Então, isso pra gente que é empreender, é ir um pouquinho a mais, né? É levar um pouquinho a mais. A gente, dia das crianças, agora esse dia foi dia de... O que foi? Semana Santa... A gente Páscoa, sempre, né? Ações, a gente manda lembrancinha para os filhos de cada colaborador, porque... Agora tá chegando a festa do Dia das Mães. Agora, né? Festa do Dia das Mães, então assim, a família é uma extensão da empresa. Então, a empresa hoje, que ela não tiver essa preocupação social, né, ela acaba não seguindo em frente, porque, afinal de contas... Você não faz nada sem as pessoas. A empresa é feita de pessoas. E as pessoas sendo bem cuidadas, as pessoas... É muito melhor você ter pessoas que te admiram do que pessoas que te odeiam. E eu sempre tive esse lema para minha vida. Eu que tenho que te agradecer aqui em público também, do trabalho que você fez com a gente. Se o seu trabalho não fosse bom, eu não teria feito isso, talvez. Então, eu sempre sou muito sincero também. Então, com certeza. Então, com certeza, quando você saiu da empresa, você deixou ela bem melhor do que quando você entrou, né? E eu que só tenho a agradecer. Acabou virando um negócio aqui diferente, hein? Bom, eu acho que é isso, né? Já estamos nos finalmente mesmo, já tem mais de 1 hora de conversa. E eu já tinha feito esse depoimento aí, mas realmente, né? 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né? A pandemia no início, quebrou muitos negócios, inclusive, né? No início, cara, quando começou a pandemia, começou gente ligando, pedindo para segurar título. Eu fiquei um pouco desesperado. Teve um dia que eu chorei, tava com a menina do RH, eu falei assim, nossa, eu estou chorão, chora à toa. E aí, desesperado. Pelo visto eu também, olha. Porque é muitas famílias, né, cara, que estão ali, não é você pensar pro seu umbigo. Mas Deus sempre, meu pai fala assim, que Deus quando tira os dentes, abre a garganta, né? Então sempre vai trazer um desafio. Essa aí eu não conhecia. Ele fala assim. Então sempre vai estar trazendo um desafio para aprendizado. E aí reuni o time, aí a Fê falou assim, álcool em gel, o pessoal tá procurando. Aí nós fomos ligando ferramenteiro, colocamos as máquinas, tudo para produzir. Ele, tipo assim, o molde era 10, e falou assim, se você me entregar dentro de 3 dias, eu te pago 15. Aí ele também ficou dia e noite, e a gente não parava, era dia e noite direto. Embalagem que era 40 centavos, passou a valer 80 e o povo comprava, enfim. Foi. Então, nós fizemos do limão a limonada. Isso que eu ia falar, às vezes na crise você realmente se aproveita dela, né? Você consegue. Uns choram, outros vêm de lenço. Exatamente. É o tal do copo meio cheio e meio vazio, né? Então a pessoa preparada e tal consegue aproveitar as oportunidades onde você menos espera, né? Verdade. Então, eu lembro que até a Argalite, na época,
Eles tinham parado o trabalho comigo, né? Com certeza eu lembro claramente que a Galite. Agora eu lembrei também que até a Mascarelli, lá de Venda Nova, que eu estou até hoje é o meu cliente mais antigo. Também pararam naquele momento, mas era aquela coisa do desespero mesmo, né? Ninguém sabia para onde aquilo ia levar, né? Como é que a gente ia sair daquela situação, né? As primeiras semanas foi bem difícil. E aí eu lembro que até a Galite parou de fazer tinta, usou lá os tachos para fazer álcool em gel, né? Então, assim, todo mundo tentou aproveitar aquela demanda nova, né? Era uma demanda nova. Né? Eu acho que o álcool em gel hoje claramente diminuiu o consumo, mas até pouco tempo atrás ainda se consumia muito mais do que se consumia antes da pandemia, né? Verdade. Já virou um hábito, né? Hoje, sim, ainda até hoje em muitos comércios existe o álcool em gel. Isso era um hábito que não existia antes de 2020, né? Então é bem... Show. Bom, acho que é isso, meu amigo. Assim, realmente foi um prazer esse bate-papo, conhecer a sua história. Era já várias vezes, né? A gente fica remarcando pra ter agenda aí. Você é um cara ocupado pra caramba. Não tô indo agora novamente. Sábado que vem, hora dessa, tô organizando aqui pra ir pra China. Pra China, né? Ficar 15 dias lá. Aí você vai com o BIM também? Vai eu, meu irmão. A gente se completa, né? Eu vou olhar negócios e ele olhar máquina, então a gente sempre... E a indústria nova, né, vai inaugurar recentemente, daqui a pouco, né? Uns 3 meses nós estamos lá. Vamos indo pra China para olhar coisas novas lá. Legal. Então vai ter uma festinha de inauguração, vai ter que ter, né? Cortar a faixa. Com certeza estarei presente lá. Com certeza. Vai ser convidado de honra. Né? Eu lembro ainda da época que era só o chão, né? Não tinha nada. Então, ficando muito bom. Vai ficar o quê? Umas 6 vezes maior do que é hoje? Isso. 4 vezes maior. 4 vezes? Contando os dois lados. 4 vezes maior. Mas você já tá contando 4 por conta daquela esquina lá, né? Que não tinha na minha época, né? 4 vezes maior. Vai fluir, vai ficar muito bom, se Deus quiser. Com certeza. Vou me despedir ali. Você já tá mais acostumado que eu a fazer podcast. Estou aprendendo com você. Então eu vou me despedir e depois você faz o mesmo. E é isso aí, galera. Papo Business na área, toda quinta-feira às 18 horas. Não se esqueça do C, compartilhar, curtir e comentar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Foi esse papo aqui diferente, né? Meu cliente, mas mais do que isso, meu amigo, meu parceiro aí, me indica para várias empresas e fiz aqui um depoimento do quanto ele foi importante até na vida da minha família. Jaque. Isso aí, Rafa, um abraço, cara, sucesso. Muito obrigado. E você que está pensando em desistir, nunca e ninguém vence quem não desiste nunca.